Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um dia. O objetivo da aula hoje é ver qual é o mecanismo político que caracteriza primeiro a República Brasileira e identificar todo esse processo econômico. Então, quando a gente fala nesse mecanismo, o que foi esse mecanismo, né? Foi o regime político fundado na proclamação da República lá de 1889, que ficou conhecido como Primeira República, ou seja, a República Velha. Ela caracterizou pelo domínio da oligarquia. Essa oligarquia, que tinha toda uma origem de uma elite agrária colonial, e com a independência, a elite conseguiria protagonizar uma intensa disputa pelo poder, né, durante todo o período de formação do Estado brasileiro. Ou seja, é o acesso mais rápido ao poder. A partir de 1840, formaram uma base de sustentação do regime imperial, ocupando cargos burocráticos na administração. Essa administração compunha toda uma máquina política dos partidos, né, do partidos liberais e do conservador. Com a expansão da lavoura cafeeira, fortaleceu a elite agrária, fazendo com que o café, que estava toda baseada na economia da província de São Paulo, o interesse da descentralização do poder a partir de todo o processo de defesa da República e a Constituição da República a partir de 1891 e a descentralização do poder fez com que as oligarquias articulassem e parassem de exercer um poder diretamente em estados e municípios, com a tendência de dominar todo o processo nacional. Então, a oligarquia cafeeira se coloca em tal situação que tornou claro a participação da sucessão do Prudente de Moraes e os governos que caracterizavam o apoio à oligarquia foram de Campos Salles, o de Rodrigues Alves, o do Afonso Pena e do Nilo Peçanha e do Hermes da Fonseca. Durante esses anos todos, que foi de 1898 até 1914, o Brasil viveu uma situação paradoxal, porque ele assistindo ao apogeu dos cafeicultores, ao mesmo tempo e que se iniciava todo um declínio na economia, com a queda dos preços da produção no mercado mundial, que permanecia constantemente na prática do agrária. Com essa parte, boa parte do nosso processo, ele começa a mudar. Por quê? O Brasil começa os 3 níveis de poderes, tanto o poder federal, quanto o estadual, quanto o municipal, ter uma visão diferente. Por quê? O federal, que era o poder político no âmbito nacional, era exercido pelo presidente da República, com o objetivo de controlar a presidência e defender os interesses privados das oligarquias paulistas e mineiras, respectivamente articuladas pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Republicano Mineiro. Dessa forma, eles fizeram uma aliança que previa toda a alternância de poderes, a chamada República do Café com Leite. Então, os 3 primeiros presidentes civis do Brasil, que foi o Prudente de Moraes, o Campos Salles e o Rodrigo Alves, eram de São Paulo. E o primeiro mineiro a ocupar a presidência em 1906 foi o Afonso Pena. Essa aliança entre os 2 estados teve um fato muito importante, porque eles tinham um poder econômico muito grande, porque café em São Paulo e leite em Minas davam um poder gigantesco na chamada política do café com leite, e fez com que desenvolvesse todo um poder
entre esses dois, tornando-se essa região sudeste a mais desenvolvida do país na época. O governo estadual. O governo estadual era o primeiro presidente a necessitar do apoio do Estado a colocar em prática a política foi Campos Salles. Ele foi idealizador do mecanismo dessa articulação, fazendo a chamada política dos governadores. O que era essa política dos governadores? A política dos governadores era uma troca, né, de autonomia entre os estados, onde os governadores elegiam uma bancada de deputados e senadores que apoiariam os presidentes da República. Todos os meios eram válidos para eleger esses deputados. Inclusive, o que ocorre? O presidente, ele não faria intervenções para prejudicar esses estados. Então, o que ele fazia? A oligarquia local, muitas vezes representados por famílias, começa a trazer essa base de troca, a troca de favores. Então, ele nunca prejudicava esses governadores, por isso que ficavam chamadas, né, da opção da degola. A degola era o quê? Quando aqueles que se opunham ao processo, eles eram excluídos dessa forma e, no entanto, o presidente não faria nenhuma forma de benefício mais e outros mecanismos utilizados eram usados para garantir toda a bancada no Congresso Nacional. E dessa forma, o artifício considerado simples não era diplomar os candidatos eleitos por meio de conhecimento, mas sim através desse processo de degola. No governo municipal, a gente já tem uma forma diferente, porque quem mandava? Os coronéis. Os coronéis tomavam todos os setores da população. Então, o poder, né, a prática de fraude nas eleições, a manipulação dos votos, ficavam geralmente nos cargos dos coronéis. Então, tinha lá o projeto do cabresto, né, o voto do cabresto, que era o quê? As pessoas iam e acabavam votando conforme eles queriam. Então, os coronéis, eles tinham um grande número de votos, porque o coronel negociava com o governador do estado, oferecia esses votos em troca de benefício, o voto fraudado pelos coronéis saía dos municípios e elegia os governadores. E dessa forma, os governadores trabalhavam em prol dos coronéis. Lembrando que nessa época, gente, o poder dos coronéis era maior que o do governo federal, porque ele tinha o poder sobre a população. O que vai configurar toda essa fissura da ordem, né? No meio de todo esse sistema de poder que ocorria conflitos, nas eleições a presidente de 1910, os paulistas e mineiros não chegaram ao acordo, acabando assim o governo café com leite. Porque, ao contrário de seus militantes, né, a gente tinha todo um processo já conquistado no plano político que realizou por muito tempo o desenvolvimento tanto de São Paulo quanto de Minas, fizeram com que se quebrasse quando eles começam a ver outra forma, tirando o poder de São Paulo e de Minas. O que ocorre? Minas acaba passando a perna em São Paulo e acaba lançando um novo candidato. A substituição dos grupos de oligárquicos, né, que ligavam a própria forma que deu toda a ascensão a Hermes da Fonseca, numa eleição muito disputada, fez com que a oligarquia de um estado, como a Bahia, por exemplo, apoiasse Rui Barbosa. E, de outra forma, ao mesmo se aplicava ao senador gaúcho, que era o Pinheiro Machado. E, apesar de não ocupar nenhum cargo decisivo, o Pinheiro Machado, ele conseguiu criar um bloco parlamentar, o Bloco Pinheirista, que seguia todo o Partido Republicano Conservador,
fazia com que a sua ascensão acabou se tornando intolerável por criar uma alternativa de monopólio político exercido por São Paulo e Minas. E nesse quadro, a salvação consistiria em quê? Em promover as interações entre os estados pinheiristas, substituindo a oligarquia fiel do Senado gaúcho pelo presidente da República. A salvação foram as realizações com sucesso do estado da Bahia, de Pernambuco e de Alagoas, com o fracasso da Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul. No Ceará, o coronel do Exército Franco Rabelo acabou candidato no cargo de governador. Porém, o episódio que demonstra como os mecanismos políticos da oligarquia, apesar de inadequados, a finalidade era criar ao longo da perfeição, os imobilismos gerados pela política dos governadores, por meio do qual os grupos permaneciam identificando o poder, gerando fortes insatisfações a outros grupos oligárquicos, ao próprio monopólio político de São Paulo e de Minas, descontente de outros estados, como era do Rio Grande do Sul. As eleições de 1910 foram a primeira verdadeira disputa da Primeira República, porque, entre outros abalos, surgiram alguns nomes que tornaram-se posteriormente bem conhecidos no Brasil. Entre eles, toda a articulação política do Exército com as novas bases que criaram todo um clima de desenvolvimento nessa política externa, que durante anos, os anos iniciais da República, o Brasil manteve toda uma relação privilegiada com a Inglaterra, até porque tinha muita dependência da Inglaterra, dívida com a Inglaterra, tradicionalmente parceira econômica. Essa novidade trazida com o novo regime foi aproximando os demais países da América Latina. O movimento republicano buscava identificar os países vizinhos com o próprio Manifesto Republicano, que fez com que o Brasil fosse trazendo mais os países para próximo. Dentre os países da América, o mais beneficiado da nova política foi os Estados Unidos, cuja economia encontrava-se em franca expansão. O Brasil acumulava saldo excepcionalmente favorável no comércio com os norte-americanos em 1891, porém assinou um acordo comercial que estreitava laços econômicos entre os dois países, e nesse período os Estados Unidos estavam se tornando os principais compradores de café e de borracha do Brasil. Na América Latina, ele tem toda a questão do desenvolvimento das zonas de Palmas, a zona do Amapá com a fronteira com a Guiana Francesa. Então começa a desenvolver interesse dos ingleses, dos bolivianos. Em 1903, os trabalhadores brasileiros percorrem toda a floresta amazônica em busca de seringueiras e encontram uma área desocupada no território boliviano. Quando foram identificados, criou-se toda uma disputa pelo governo da Bolívia, que mobilizou o exército para expulsar os brasileiros. E aí começa a briga entre Brasil e Bolívia, que só vai ser minimizada no chamado Tratado de Petrópolis, que é um acordo de paz e indenização, que o Brasil se comprometeria a construir uma ferrovia ligando o país pelo Rio Madeira, que dessa forma os afluentes do Amazonas servia como base para a Bolívia, que não tinha acesso. O governo brasileiro também empenhou-se na construção dessa ferrovia, Madeira-Marmoré, que foi fazendo com que desenvolvesse toda a economia do país.
E dessa forma, com todo esse processo econômico, começa a ter um grande desenvolvimento no processo econômico do Brasil, aonde veremos na próxima aula.